Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu pretendo falar com vocês sobre a treta que está rolando com a NBR3 Energias do Brasil, beleza? Quem tem acompanhado aí, quem é acionista dessa empresa, a NBR3 Energias do Brasil, viu que rolou uma treta recentemente com a saída do presidente do Conselho Administrativo, certo? E aí eu trouxe aqui, né, embora a informação não seja tão clara, não sei por que eles procuraram deixar o negócio tão turvo, eu vou tentar de alguma forma ajudá-los com isso, beleza? Eu sou acionista da Energias do Brasil, com o ticker na bolsa NBR3, e aí eu recebi esse fato relevante, e aí eu vi que tem algumas pessoas perguntando na internet sobre isso, e eu vou tentar ajudá-los de alguma forma, beleza? Então bora pro vídeo? E aí o que nós temos aqui? O fato relevante é de 6 de julho, ok? Eu estou gravando esse vídeo em 8 de julho. E aí algumas pessoas ficaram se perguntando, mas por que é que o presidente do Conselho da Energias do Brasil ele foi suspenso? E aí eles mandaram um fato relevante que também não ajuda muita coisa, tá? E aí eles dizem o seguinte: o Conselho Administrativo resolveu suspender, né, o doutor Antônio Mexia de suas funções como presidente do Conselho de Administração da EDP, Energias do Brasil. Né? Lembrando que a Energias do Brasil ela faz parte, né, da EDP Portugal. Né? A referida suspensão é decorrente do processo em curso relativo à cessação, é isso que eles dizem e mais nada, tá? A cessação dos contratos de aquisição de energia, CAE, né, que seria a sigla para CAE, Contratos de Aquisição de Energia, e transição para o regime de custos de manutenção do equilíbrio contratual, CMEC, e a extensão da utilização do domínio público hídrico. A decisão não é definitiva, mantendo-se o processo em fase de inquérito. E aí quem substituiu o presidente, né, interinamente é o senhor engenheiro Miguel Nuno Simões Ferreira, e esse cara acumula agora as funções também de diretor-presidente e de relações com os investidores. Então agora ele está interinamente preenchendo essas duas funções. E aí eles vão falar um pouquinho, né, sobre esse processo, e eles vão dizer, né, na verdade eles não são claros em muita coisa. Confesso que eu não tive inteligência para acompanhar o raciocínio deles. Mas o que acontece? O que me parece é que existiam alguns acordos na Europa, né, que seria desses contratos de aquisição de energia, e houve essa transição para o regime de custos de manutenção do equilíbrio contratual, ou seja, na área de energia. E aí nós temos esse domínio público hídrico. Então o que nós temos? A EDP é uma empresa, né, do setor de energia. E o que uma empresa do setor de energia, se ela utiliza os recursos, se ela está no setor de energia, ela precisa de alguma fonte de abastecimento, certo? Nesse caso aqui, como está se referindo ao domínio público hídrico, então é a geração de energia utilizando, né, a água, que é uma das formas que nós temos. E é o que me parece, tá? Eu gostaria de achar um especialista falando, porque isso não fica muito claro e a EDP não foi muito clara aqui ao nos falar sobre isso. De que de alguma forma houve alguma irregularidade por parte da EDP, o que ela nega, tá? E aí, seguindo aqui, eu tentei dar uma pincelada mais ou menos sobre essa questão. Aí instaurou-se, né, lá na Europa, instaurou-se um processo, né, para a EDP em virtude disso, e aí eles dizem o seguinte: a investigação no âmbito da qual foram aplicadas as referidas medidas de coação decorre já desde 2012, então é um problema que vem se arrastando, né? E relaciona-se com o alegado favorecimento da EDP através da obtenção de supostas contrapartidas com cerca de 1,2 milhões de euros. Então dá a entender aqui de que a EDP está sendo acusada de, nesses contratos que eles fazem, né, que nós temos aqui novamente, que não é uma sigla legal de se guardar na cabeça, né, nesses contratos de aquisição de energia, nessa transição que houve aí para custos de manutenção do equilíbrio contratual, parece que houve alguma irregularidade, ou seja, uma acusação, tá? Lembrando que ainda está em fase de inquérito. E aí o que nós temos aqui seguindo? E aí a EDP reafirma, né, referente a isso, que não houve qualquer irregularidade que possa ser imputada à empresa. E aí o que eles pediram, né, como esse processo vem se arrastando desde de muito tempo, eles pediram, né, estudos e pareceres independentes sobre essas matérias, e esses estudos demonstram que os montantes devidos pela cessação do CAE, né, o contrato aqui de aquisição de energia, e transição para o regime do CMEC, né, e o montante pago pela extensão da utilização dos recursos hídricos foram justos e nos termos das condições de mercado. E aí o que nós temos aqui? O resumão da ópera. Houve uma troca, né? Aqui nós passamos de um regime que era de contrato de aquisição de energia
para uma outra modalidade de contrato que seria custos de manutenção do equilíbrio contratual. E o que dá a entender aqui é que como a EDP ela explora os recursos naturais que seria, né, domínio público hídrico, dá a entender de que quem está investigando a empresa está dizendo para elas que a EDP utilizou mais do que devia dos recursos que eram disponíveis para ela. Então, o que nós temos aí é que se o presidente ele era o linha de frente da parada, o pessoal da Comissão Europeia, né, lá em Portugal, eles resolveram então dizer, pô, peraí, vocês estão utilizando, de certa forma, como se vocês tivessem se beneficiado nesses contratos e explorado além daquilo que vocês deviam. Eu confesso que eu li todo o relatório, né, todo fato relevante, mas não fica tão claro para mim. Eles falam sobre eles vão falar da troca do presidente, eles vão falar de quem já era responsável pela área do RI, de relações com os investidores, que assumiu recentemente. Eles vão falar de um suposto favorecimento que houve por parte da EDP, vão falar desses estudos e pareceres que mostram o contrário, que eles não foram favorecidos e tal, e aí eles vão começar aquela encheção de linguiça. Eu confesso que, sendo sócio da empresa, eu fico até, de certa forma, um pouco decepcionado, porque as empresas parece que elas ainda elas não têm a sagacidade para perceber que nós, investidores, quem tem ações da Energias do Brasil, nem todo mundo entende tanto do setor de energia, tem que ser especialista do setor de energia. Então não custava nada eles terem feito um fato relevante mais bonitinho, falando, ó, ele saiu por esse motivo, porque eles estão alegando tal coisa, mas não é exatamente isso que acontece. Então parece que essas grandes empresas, né, não todas naturalmente, né, e a Energias do Brasil talvez só por uma questão mesmo quase que processual mesmo, eles parecem não se importar tanto, assim, de dizer, sabe, pô, de repente tem ali uns 50 acionistas nessa empresa que não entende muita coisa do setor de energia, mas quer investir nessa área. Então, a gente podia ser um pouco mais claro com eles, né? Poderia ser mais transparente, por assim dizer. Eu confesso que aqui, naturalmente com o conhecimento que eu tenho agora, e depois eu vou continuar acompanhando, eu confesso que com o conhecimento que eu tenho agora, eu fico bastante decepcionado quando eu recebo uma informação dessa, porque eu acredito muito no case, eu não vou vender as minhas ações, naturalmente, até porque eles aqui já apresentaram contraprovas, mas eu acho que as empresas que elas vão ter que se preocupar cada vez mais, né, com esse quesito, quer dizer, o acionista ele tem que entender de modo didático as coisas, porque nós queremos ser sócio das empresas, mas a gente quer entender, né, também o que acontece, né, no alto escalão, e não só no alto escalão, a gente está preocupado realmente em entender, né, todas as tretas inerentes das empresas. Então, eu procurei nesse vídeo só de certa forma tentar ajudar as pessoas, porque eu também, quando recebi o fato relevante e eu vi, eu fiquei um pouco preocupado, assim, tá? E aí tem o tal do CAE, e tem o CMEC, tem o DPH, e daí, e como é que fica essa situação? Então, não ficou muito claro, eu vou continuar acompanhando, se aparecer alguma coisa que me ajuda a entender um pouco melhor, eu tento compartilhar com vocês, ok? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Lembre de nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no Spotify e no YouTube. E para nos encontrar, basta você procurar Investir do Bem, hashtag IBSA3. Lá no YouTube você consegue nos encontrar utilizando a nossa hashtag IBSA3 e também no Instagram, ok? E lá no Spotify nós estamos com uma parada maneira de análise de relatórios gerenciais de fundos de investimento imobiliário e nós já estamos no 11º episódio. Então não deixem de curtir. Vão lá, dá um pulo lá, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, lembra de ir lá no Instagram e no YouTube nos procurar que a gente tenta ajudar de alguma forma. Então, pelo vídeo de hoje era isso, eu agradeço a todo mundo e até mais.